está escrito o seguinte, Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. Apontava para aquele momento histórico da libertação do povo de uma amarga e longa escravidão. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. E para que não houvesse motim ou revolta ou rebelião nesse tempo, todo o aparato militar do governo de Pôncio Pilatos, nessa festa, se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Porque o palácio do governador não ficava em Jerusalém, mas em Cesareia Marítima. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, no período da Páscoa, se mudava para Jerusalém, porque seus súditos para lá se dirigiam. Diz a Bíblia que 2 dias antes da festa, as autoridades judaicas maquinam, urdem, conspiram nos bastidores do poder eclesiástico para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Isto porque depois da festa, quando o povo retornava à sua região, a cidade ficava esvaziada e então isso poderia fazer-se longe dos holofotes. Mas é curioso que Mateus 26, texto paralelo deste, diz que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele estava para ser entregue nas mãos das autoridades judaicas para ser crucificado. E aqui aprendemos uma primeira lição. Quando os homens pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda traçada na eternidade. Porque quem tem as rédeas da história nas mãos não é o homem, é Deus. É curioso também que, na mesma ocasião em que as autoridades judaicas urdiam um plano para matarem Jesus, ali bem próximo em Betânia, pouco mais de 10 quilômetros de Jerusalém, uma família preparava uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem que desperta reações tão distintas, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros. Mas é curioso que este jantar, ou esta ceia, ou esta festa em Betânia, acontece na casa de um homem chamado Simão. E esse Simão tem um epíteto, tem um adjetivo, tem um apelido, tem uma marca. Simão o leproso. É curioso isso, porque certamente esse homem não era mais leproso. Por que não?
porque se o fosse, ele não podia nem ficar em casa, quanto mais dar uma festa para alguém e receber alguém em sua casa. Mas se ele não era mais leproso, por que o evangelista registra isso? Não foi na casa de Simão o ex-leproso, mas na casa de Simão o leproso, para alertar-nos ainda hoje de um grande perigo. Que perigo? O perigo de rotular as pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de colocar uma tatuagem existencial na vida das pessoas, porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o prisioneiro está livre, mas o rótulo fica. Não rotule gente. Eu não sei quem é Simão, se é o pai da Marta, de Maria e Lázaro. Eu só sei que Marta está servindo, que Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus. Mas o que é curioso é que quem se destaca neste acontecimento é uma mulher. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, ao descreverem esta cena, colocam esta mulher que se destaca como uma mulher anônima, ela não tem nome. Mas João 12, que é um texto paralelo, diz que essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E ainda é curioso que esta mulher Maria aparece apenas 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez em João 11, aos pés de Jesus para chorar. E aqui nesse texto, mais uma vez, ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. E agradecer o quê? Certamente o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de seu irmão, depois de 4 dias de sepultado. E você e eu viemos aqui hoje também para agradecer. Este é um culto de ações de graças. E nós estamos aqui para erguer aos céus o nosso tributo de louvor, para render a Deus o nosso preito de adoração e gratidão pelos 50 anos desta igreja. E então diz a Escritura que Jesus estava à mesa, reclinado à mesa. Isso porque as mesas da época não eram como as nossas, altas, onde você coloca os seus pés debaixo da mesa. Eram mesas baixas, onde as pessoas colocavam os pés de lado e reclinavam com o cotovelo sobre a mesa. E Jesus está então reclinado à mesa, quando vem Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rósea. Diz Mateus que ela está com um vaso cheio de um perfume preciosíssimo, de nardo puro. Diz a Bíblia que ela vem com esse vaso, aproxima-se de Jesus, quebra o vaso, derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Toda a casa se enche com esse perfume. E esse perfume escorre pelo corpo de Jesus como que embalsamando-o ou preparando-o para a sepultura. Esse perfume chega aos pés de Jesus e ela desata os cabelos, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E isso provoca uma reação nos discípulos, mormente em Judas Iscariotes, que diz assim: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E então Jesus sai em sua defesa e diz: por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela ungiu-me antecipadamente para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Em face desse registro, eu quero aqui, nesta passagem, tirar 8 lições que Maria nos ensina no seu preito de gratidão.
Primeiro princípio está no versículo 8, confira comigo. Está escrito assim: ela fez o que pôde. Sempre que leio esta passagem, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos fazer. Damos a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa energia, a sobra do nosso talento, a sobra dos nossos dons, a sobra dos nossos recursos. Maria fez o que pôde. Eu gosto muito da história da igreja. E um fato que me chama a atenção aconteceu no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã. Um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha que durou 100 anos, ininterruptamente. Tornaram-se os maiores enviadores de missionários para o mundo, a ponto de cada 19 moravianos enviarem um missionário para fora da Alemanha, sendo eles pobres. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, vendiam-se como escravos para comprar uma passagem de ida para os povos mais longínquos, para dedicar o resto de seus dias para levar a mensagem da salvação àqueles povos. Quando eu escuto um fato desse, eu pergunto a mim mesmo: eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Você está fazendo tudo o que você pode para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. Segunda lição, veja comigo o versículo 3. Ela não fez apenas o que pôde, ela fez também o seu melhor. Vamos entender isso aqui, irmãos. O texto diz que ela está trazendo um vaso de alabastro, uma pedra ornamental, cheia de um perfume preciosíssimo. O texto diz, em João 12, que tinha uma libra de perfume. E que esse perfume foi feito de uma essência, nardo puro. Essa essência não se encontrava em Israel. Essa essência era caríssima e raríssima, só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não se encontrava para comprar numa loja. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama. E ele foi avaliado em mais de 300 denários. Prestem bem atenção. Se ele tinha uma libra, esse frasco, o que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Isso significa que tinha aproximadamente meio litro de perfume. Se ele foi avaliado em mais de 300 denários, significa que cada grama desse perfume valia 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador de um dia. Alguém tinha que trabalhar um dia inteiro para comprar 1 grama, uma gota desse perfume. Esse perfume era comprado e acondicionado nesse vaso de pedra, pouco a pouco, gota a gota, grama a grama. Isso era economia de mais de 1 ano de trabalho. Essa mulher vem, notem isso, ela não abre o frasco, porque quando você compra um perfume caro, como é que você usa? É só um pouquinho, né não? E você ainda diz, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Ela não abre o frasco, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nem uma gota, tudo que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Esse é o meu melhor, e o meu melhor eu quero entregar completamente para Jesus. Ela fez o seu melhor. Tem hora que eu fico pensando,
que as pessoas que não conhecem a Deus como você e eu talvez conhecemos, são mais zelosas em servir aos seus ídolos ou aos seus deuses, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto há 3 anos, e fui visitar uma cidade chamada Águeda, perto de Coimbra. Quando nós viajávamos, eu vi uma caravana grande, caminhando a pé pelo asfalto. E eu perguntei à pessoa: quem são essas pessoas? Para onde elas estão indo? Me responderam: essas pessoas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu comecei a pensar que muitas vezes nós moramos na cidade onde está a igreja, no bairro onde está o templo, e qualquer motivozinho assim mais delicado: não vou hoje não, estou cansado, viajei, está chovendo, está calor, está frio, estou desanimado, hoje eu não vou. Às vezes as pessoas que não têm o compromisso que você tem com Deus, são mais zelosas em servir aos seus ídolos, que você o é em servir ao Deus da sua vida. Maria fez o seu melhor. Mas em terceiro lugar, Maria fez mais. Ela fez também sacrificialmente. Volta os olhos ao verso 3. Talvez você pergunte assim: mas como uma mulher pobre, de uma família pobre, de uma vila pobre, de um país pobre, pode investir 1 ano de trabalho num vaso de perfume? É incompreensível isso. Ninguém, por mais rico, por mais pobre que seja, investe 1 ano de trabalho num frasco de perfume. Para você entender isso, você precisa entender a cultura judaica. Quando a menina se formava moça e saía da infância para a juventude, ela começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, ia condicionando isso num vaso de pedra de alabastro, para o dia mais sonhado, desejado, esperado da sua vida, o dia do seu casamento. O que Maria faz é entregar para Jesus aquilo que tem mais valor, mais significado para a sua vida. A oferta dela não é apenas o seu melhor, é uma oferta sacrificial. A grande pergunta hoje é o seguinte: o que é que eu estou oferecendo para Jesus que possa receber o selo de uma oferta sacrificial? Deixa eu lhes contar uma história que eu ouvi do pastor Sérgio Queiroz, lá na Paraíba, que marcou muito minha vida. Já contei essa história para o pastor Milton. A Igreja Batista Missionária, de uma cidade do sertão da Paraíba, tinha um programa de rádio, tem até hoje, que chegava a mais de 40 mil pessoas. A igreja, passando uma fase muito difícil financeiramente, não consegue manter o programa no ar. 2 meses inadimplentes, sem poder pagar o programa. A emissora disse para o pastor: ou o senhor paga, ou a semana que vem vamos cortar o programa, vamos tirar o programa do ar. O pastor, muito aflito, não achando que seria oportuno tirar aquele programa, ao contrário, devia mantê-lo, fez um desafio para a igreja: meus irmãos, nós precisamos dar uma oferta sacrificial para que o programa não saia do ar. Lá no culto estava o senhor Tota e a dona Lourdes, eram meeiros, trabalhavam num sítio, tudo que produziam tinha que dividir, 50% era do dono da terra. Moravam numa casa de chão batido, a 6 quilômetros da cidadezinha, iam a pé para a igreja. Enquanto estão voltando à noite, dona Lourdes conversando com o senhor Tota: ô Tota, nós temos que ajudar a igreja, o programa não pode sair do ar não, nós temos que fazer alguma coisa. O Tota respondeu: mas mulher, nós não temos nada lá em casa, não tem dinheiro, não tem nada, o que nós vamos dar? Não vamos dar nada, não tem nada. Não, Tota, mas nós temos que ajudar. Lá pelas tantas ela pensou: bom, vamos dar o nosso melhor. O que é o melhor, mulher? Lá em casa tem um terreiro com várias galinhas e tem um galo. O galo é o melhor que nós temos, então nós vamos dar o galo. Tá bom, Lourdes, se quer dar o galo, vamos dar o galo.
Segunda-feira de manhã, Dona Lourdes botou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade, bateu na casa do pastor, disse: pastor, eu vim dar minha oferta sacrificial para o programa não sair do ar. O pastor pegou o galo, agradeceu, fechou a porta, disse: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Aí a pessoa: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com igreja, não vai dar certo. Conversou com um líder da igreja: o que nós vamos fazer? Aí o irmão disse: vamos fazer o seguinte, vamos botar na internet, vamos botar nas redes sociais que nós ganhamos um galo com oferta sacrificial. Botar nas redes sociais, esse negócio cai na caixa de informações do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Ele já investe lá no sertão. Aquele negócio tocou o coração dele. Domingo, meus irmãos, uma igreja do sertão da Paraíba está passando por essa situação, vão levantar uma oferta agora no culto para ajudar aqueles irmãos, o programa não pode sair do ar. Levantaram uma oferta para 2 anos. Ligaram para o pastor: calma e fica tranquilo, nós temos uma oferta aqui para 2 anos para o programa permanecer no ar. Aí o pastor Jeremias vai para o Canadá pregar, na igreja de um colega nosso, pastor Seni Tavares, conta essa história da mulher do galo. Levanta o irmão na igreja e fala: quer saber o que a dona Lourdes está precisando? O sonho dela é ter uma geladeira nova, ter um fogão novo, beber uma água gelada, fazer um chup-chup. Pois vão levantar uma oferta aqui para comprar tudo que ela precisa naquela casa. Fizeram isso. Aí uma outra igreja ficou sabendo dessa história, quer saber o seguinte: a dona Lourdes é meieira, quanto que custa a terra? Vão comprar a terra vai ser dela. Levantaram uma oferta robusta, compraram a terra, passaram a escritura no nome da dona Lourdes. Agora ela é a proprietária da terra. Uma outra igreja ficou sabendo disso, quer saber se essa terra produz. Vamos mandar um agrônomo lá, vamos lá cavar poços, vamos lá irrigar essa terra, vamos fazer essa terra ser uma terra produtiva. E levantaram os recursos, mandaram o engenheiro, tornar aquela terra produtiva. Pastor Jeremias, pregando em Nova York, contou essa história da mulher do galo. Aí levanta o irmão e falou: quer saber como é que é a casa da dona Lourdes? Não, bom, a casa é uma casa muito simplesinha, de chão batido. Vamos fazer uma casa nova, uma casa grande, uma casa bonita. Tudo que essa mulher precisava, vão fazer. Fizeram a casa. Um repórter de New York Times escutou essa história. Pegou um avião em Nova York, desceu em João Pessoa, pegou um carro para o interior, para o sertão da Paraíba, e fez uma entrevista com a dona Lourdes. E essa história circulou o mundo inteiro. Sabem por quê? Porque alguém teve coragem de fazer uma oferta sacrificial. Pastor Milton e eu fomos na reunião, a 2 reuniões do BEC, onde nós temos compromisso com a Luz pelo Caminho, Estados Unidos, discutindo um livro sobre generosidade. Eu nunca me esqueci da ilustração que esse livro traz para ensinar a gente a ser generoso. Ele diz o seguinte: você quer ser generoso? Compra um vaso bem bonito, de vidro. Se você for sofisticado, pode ser cristal também, não tem problema não. Bote na sua sala, mas não ponha flor não, enche esse vaso de terra, para você passar por ele todo dia, olhar para ele e lembrar 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Então, se você veio do pó e vai voltar para o pó, sabe o que é a sua vida? Apenas um traço entre pó e pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada. E então você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. O dono é generoso. E a única maneira de um mordomo ser fiel com o que é do dono é agir como o dono agiria. Se o dono é generoso, o seu papel, o meu papel é sermos generosos com o que é do dono. Sabe por que você e eu ainda temos dificuldade com a generosidade? É porque nós temos a síndrome de dono. É meu, é para o meu deleite, é para o meu prazer. No dia que você entender que você pode fazer
o melhor para Jesus e fazer uma oferta sacrificial para Jesus, porque você é apenas mordomo dele e tudo é dele, então você vai fazer como Maria, dar o seu melhor de forma sacrificial. Quarto lugar, Maria nos ensina não apenas fazer o que pode, não apenas dar o seu melhor, não apenas sacrificialmente, mas ela fez apesar das críticas. Versículos 4 a 6 mostra isso. Eu sou pastor há 36 anos. Eu nunca vi alguém fazer algo relevante para o reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. Quem tem medo de críticas está mais querendo aplausos dos homens do que a aprovação dos céus. Eu sei que aqui na Igreja Presbiteriana de Jardim de Oração não tem crente melindroso, não é verdade? Você conhece crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Eu estava trabalhando na igreja, mas falaram isso, falaram aquilo, agora não faço mais nada. Também agora eu quero sentar só no banco e ir embora para casa. Me criticaram, também não faço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Maria enfrentou 3 críticas. Primeira crítica no versículo 4, olhem comigo. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Os discípulos. Os discípulos. Gente que tinha que imitar Maria. Estão indignados com ela. Mas não estão indignados por aquilo que ela fez. Estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí é desperdício. Olha o versículo 5, estão murmurando contra ela, dizendo assim, poderia vender esse perfume por mais de 300 denários, dá para comprar muita cesta básica, dá para dar muita Bolsa Família, ia resolver o problema de muita gente. Na verdade, o contexto de João 12 diz que foi Judas Iscariotes que avaliou esse perfume mais de 300 denários, porque ele entendia de dinheiro, ele era tesoureiro, e ele queria embolsar essa grana, ele não queria ajudar pobre coisa nenhuma. E é nesse contexto que ele é chamado de ladrão, e é desse local que ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. Estão murmurando contra ela. Mas no versículo 6 diz que eles estão molestando essa mulher. Indignação, murmuração, molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Foi preciso que Jesus saísse em defesa de Maria para que aqueles homens não destruíssem a alegria daquela mulher em fazer uma oferta sacrificial. Então, uma palavrinha para você. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando? As pessoas estão murmurando? As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus, apesar das críticas. Quinto lugar, quinto princípio que Maria me ensina. Maria fez só para agradar a Jesus. Você precisa ir para João 12 para entender esse princípio. Está escrito lá que ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, porque esse perfume jogado na cabeça escorre, meio litro de perfume, é viscoso, isso vai se derramando para o corpo todo, como que preparando-o para a sepultura. Ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus. Eu pergunto a você, para a cultura brasileira, o que significa isso? Nada. Para a cultura israelita, isso tinha um profundo significado. Uma mulher não soltava os cabelos em público. Quando uma mulher soltava os cabelos, era a mesma coisa dela deixar margem para dúvidas da sua reputação. O que Maria está me ensinando aqui? É que quando você ama Jesus, quando você é grato a Jesus, você não consegue ficar muito engessado. Você não consegue ficar dentro de uma caixinha. Você acaba quebrando alguns protocolos, rompendo alguns paradigmas. Porque às vezes, meus irmãos, até na igreja, a gente fica muito cheio de dedos, de sensibilidade, de preocupação. O que o fulano vai pensar? O que o Beltrano vai dizer? O que o outro vai achar?
E até no louvor, você fica com medo de se expressar. Se você chora, você é um piega. Se você não chora, você é um durão. Se você levanta a mão, você é um descontrolado emocionalmente. Se você não levanta, você é um tradicionalista frio. Então você fica com medo. O que eu faço? Maria não ficou preocupada com o que as pessoas iam pensar dela. Ela só tinha um vetor que governava a sua vida. Era agradar ao Senhor Jesus. Fez só para agradar ao Senhor Jesus. Sexto princípio que Maria me ensina. Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, mas em sexto lugar, ela fez a pessoa certa. Olha comigo o versículos 6 e 7. Mas Jesus disse, deixai-a porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. O que esse texto está nos ensinando? Significa que os pobres podem ser deixados para depois? Que os pobres não merecem prioridade e urgência da ação da igreja? E a resposta é não, obviamente não. Mas é preciso ficar claro que ninguém é salvo porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá cesta básica, porque dá um prato de comida quem bate a sua porta. Ninguém é salvo por ser generoso. Você ajuda os pobres porque é salvo e não para ser salvo. Você socorre o necessitado para expressar a sua gratidão pela salvação gratuita que você recebeu pela fé em Cristo, e não para que você seja salvo. É o amor de Jesus que constrange você a ser generoso. Então Maria fez a pessoa certa. Porque querer ser salvo com a generosidade é anular a graça, é anular a cruz, é tentar abrir um outro caminho na direção de Deus pelas obras. E Jesus já fez toda a obra na cruz do Calvário. A nossa generosidade é expressão de gratidão e não compra da salvação. Sétimo princípio, penúltimo princípio. Maria fez não só a pessoa certa, ela fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu acho isso magnífico. Magnífico. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Lá em Lucas 8, somos informados que algumas mulheres, e algumas são citadas pelo nome, muitas outras incógnitas, bancaram financeiramente o ministério de Jesus. Quando ele percorria as cidades e aldeias da Galileia. Vocês só na Galileia tinha 204 cidades com mais de 15 mil habitantes naquela época. Agora pensem comigo a logística. Se era Jesus mais 12 apóstolos, 13 homens. As mulheres tinham 3 citadas pelo nome, mas muitas outras. Eu não sei quantas são muitas outras. Mas vamos supor 40 pessoas. Não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha restaurante como nós temos hoje. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a logística para comer, a logística para dormir, a logística para viajar, a logística para roupa, tudo isso aí essas mulheres iam bancando financeiramente. Quando Jesus sobe para Jerusalém, para Páscoa, onde ele seria morto, essas mulheres sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João presente, dos apóstolos, mas essas mulheres estão lá. Quando Jesus morre e é sepultado, não consta nem que João esteja presente, mas essas mulheres, diz Lucas, viram onde e como Jesus foi sepultado. Preste atenção nisso, onde e como. Agora, para você pensar comigo, que horas Jesus morreu? 3 da tarde, hora nona. Que horas que foi sepultado? A Bíblia não diz, mas tem que ter sido antes de começar o sábado, 6 da tarde. Então, entre a morte e o sepultamento de Jesus, quanto tempo tem disponível? 3 horas. Agora, preste atenção de novo. Morreu.
Não pode tirar da cruz, sem permissão, não pode. Mas para ir pedir permissão para o Pilatos, não pode ser qualquer um não, tem que ser alguém com certa acessibilidade ao governador, senão também nem conversa com ele. Então tem que escolher alguém, que era um senador, que era um membro do Sinédrio, José de Arimateia, ele foi lá. Chegou lá, olha, Jesus morreu. Ah, mas muito pouco tempo, morreu não. Tem que procurar, procura lá o comandante, o homem que foi o centurião, para saber se morreu mesmo. Chama o centurião, vem aqui. Sim, morreu sim, senhor. Então agora precisa fazer um documento, expedindo licença para tirar o corpo. Tem que tirar o corpo, tem que lavar o corpo, tem que ir no mercado comprar linho, tem que comprar perfume, tem que fazer toda essa logística, tem que agora levar para a sepultura, tem que abrir a pedra, tem que depois rolar a pedra. Qual a conclusão que vocês chegaram? Muito pouco tempo. As mulheres viram onde e como. Mulher não gosta de nada mal feito. Nada. Elas olharam e falaram, não está bem feito. Passou o sábado terminava sábado, 6 da tarde. Correram para o mercado, compraram perfumes e foram domingo de manhã lá com a seguinte pensamento, vamos fazer esse serviço direito. Quando chega uma surpresa, a pedra está rolada, o túmulo está aberto. Entraram, o túmulo está vazio. Estão saindo um anjo em cima da pedra. O que estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não conseguiram fazer. Vocês não anteciparam a sua unção para a sepultura. A única pessoa que teve essa visão, esse discernimento, foi Maria. Fez no tempo certo. Há coisas na vida, irmãos, que ou nós as fazemos hoje, ou jamais as faremos amanhã. Você tem que dizer para o seu marido, para a sua mulher, eu te amo, fale hoje. Você tem que pegar seus filhos no colo, pegue hoje. Você tem que fazer uma visita a um enfermo, faça hoje. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que está passando uma necessidade, dê hoje. Você tem que dizer para o seu pastor, meu pastor, eu te amo, fale hoje. Amanhã pode ser tarde. Eu fico muito constrangido com a nossa cultura brasileira com respeito aos nossos funerais, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não conheço ninguém que receba mais elogio do que defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim mais. A grande pergunta é se a pessoa que está ali sem vida, pelo menos escutou alguns daqueles elogios em vida, porque de elogiar um morto não funciona mais. Ele não se alegra com isso mais. Outra coisa que me choca é que morto recebe mais flor do que vivo. Dá para entender isso? Não dá para entender. Eu sei que aqui na igreja Jardim de Oração não tem nenhum homem assim. Mas você conhece aquele marido assim, pão duro? Aquele cara que passa a vida inteira, não é capaz de numa floricultura comprar um buquê de flores para a esposa? Eu acho que nenhum marido faz isso aqui. Todos são generosos, com certeza. Aí no dia que a abençoada morre, ele vai na floricultura, faça uma coroa grande e nem pede desconto. Nem pede desconto. Uai, mas o que adianta uma coroa de flores se a pessoa em vida nunca recebeu um buquê de flores? Eu fui num funeral uma vez, eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores, e eu fiquei do lado olhando, falei, coitado do defunto, consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que fazer alguma coisa, faça em vida. Faça enquanto é tempo. Maria fez no tempo certo. Última lição, 8ª lição. Olha comigo o versículo de número 9. Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar Jesus, ela fez a pessoa certa, ela fez no tempo certo, mas em último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade.
Jesus disse: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Oh, irmãos amados, o que Maria fez numa casa humilde, de uma vila humilde, de um lugar humilde, talvez no recôndito daquele lar, está sendo proclamado dos eirados da história, trombeteado nos ouvidos do mundo. E essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez, no dia 20 de janeiro de 2019, no templo da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em Santos, São Paulo, Brasil, mais uma vez. A grande pergunta é: o que é que eu e você estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Eu não sei se você faz essa pergunta. De vez em quando eu me faço. Se Jesus não voltar antes, 20 anos depois que você estiver sepultado, alguém passando por lá, espanando aquela pedra lápide de mármore branco, vendo o seu nome lá, ainda vai ser impactado? Que tipo de marcas você vai deixar? Vai deixar saudades? Vai deixar legados? Vai deixar exemplo? Alguém vai ler a sua história e se motivar a andar com Deus? Que frase resumiria hoje a sua vida? E eu queria concluir citando para vocês 2 exemplos. Um vou tirar da Bíblia, outro vou tirar da história. O exemplo da Bíblia eu vou tirar da história do rei Ezequias. O rei Ezequias começou a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade. Reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Ele foi um homem brilhante, fez uma reforma, experimentou um reavivamento. Era rico, era forte, era poderoso. Porém, com 39 anos de idade, no auge da sua força física e do seu governo, ele enfrentou 2 problemas gravíssimos. Primeiro, um problema político. O maior império do mundo cercou Jerusalém para tomar Jerusalém, o Império Assírio. Segundo, ele enfrentou uma doença mortal, uma úlcera que nenhum médico dava jeito. Então Deus mandou o profeta Isaías na casa dele, diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Este homem tinha dinheiro, este homem tinha poder, este homem tinha fama, mas nada disso livrou este homem das crises existenciais, e só sobrou para ele uma parede. Para a parede ele se voltou e chorou copiosamente, e orou fervorosamente, e Deus respondeu rapidamente a sua oração. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse: volta lá, profeta Isaías, e fala para o rei que eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, vou libertar Jerusalém do poder da Síria, e vou curar a sua vida, e vou lhe dar mais 15 anos de vida. Quando o profeta chega e comunica a ele esse fato, ele pergunta assim: mas que provas eu tenho de que Deus vai me atender? O profeta pergunta: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais retroceda 10 graus ou avance 10 graus? O rei pensou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero o maior. Você e eu já vimos o relógio andar para frente, mas relógio andar para trás, você e eu não vimos ainda. Relógio adianta, atrasar, para trás ele não anda. Então, que retroceda 10 graus. Deus mexeu na estrutura do universo para atender o rei Ezequias. Um milagre extraordinário. Esse milagre foi tão estupendo que reverberou para fora do território de Israel e chegou lá na longínqua Babilônia, e o rei da Babilônia, que era um império que estava se formando, escreveu uma carta, comprou presentes, mandou uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias para congratular-se com ele. Quando essa comitiva chegou, sabe o que ele fez? Ele abriu os seus tesouros, abriu o seu palácio, mostrou a sua riqueza, mostrou o seu poder, mostrou a sua glória, mostrou a sua fama, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. O coração dele se ensoberbeceu.
Sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta de novo na casa dele. E aí, rei, estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, recebi sim, senhor. E aí, como é que foi? Ah, vieram de longe. E aí, o que você fez? Ah, eu abri meu palácio, meus tesouros, minhas riquezas, tudo que eu tenho de bonito, não ficou nada sem mostrar. Mostrei quão grande eu sou. E o profeta disse, foi mal o que você fez. Então escuta a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia voltará. E essa Babilônia vai voltar e vai saquear, e vai levar tudo embora, o que você fez, os que do passado fizeram, os que do futuro vão fazer, tudo vai ser levado embora, tudo vai ser rapinado, saqueado, espoliado. E tem mais, rei, dos filhos que tu gerares, serão levados cativos, vão ser escravos. E tem mais, rei, dos filhos que tu gerares, eles serão eunucos, vão ser castrados, não vão poder gerar. Você quer uma tragédia maior que essa? Sabe o que o rei falou para o profeta? Boa é essa palavra. Espera um pouquinho. Você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a Babilônia vem, vai saquear tudo, seus filhos vão ser escravos, seus filhos vão ser castrados, sua geração vai interromper, e você vem me falar que boa essa palavra? Você está louco? Você perdeu o juízo? Ele justificou. Boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está respondendo? Trocando em miúdos. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu já morri há muito tempo. E sabe uma coisa? Depois que eu morrer, me perdoe da expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí, eu só me importo comigo. Triste, não? Deplorável. Meus irmãos, nós precisamos pensar nas futuras gerações. Pastor Milton sempre ora comigo lá em Campinas e ele sempre faz essa oração, que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Que a futura geração que está vindo aí, as crianças, os adolescentes, os juniores, os jovens, sejam mais crentes do que aqueles que estão com os cabelos brancos. Que a igreja presbiteriana Jardim de Oração, ao celebrar os seus 100 anos, ela seja uma igreja extremamente maior, mais viva, mais poderosa do que a igreja dos 50 anos. Que os nossos filhos conheçam a Deus. Que nós pais, que nós avós, possamos encher o nosso coração de entusiasmo para transmitir o bastão do Evangelho para os nossos filhos. Não basta apenas dar uma boa escola para os filhos, colocá-los numa grande universidade, ver o sucesso da vida profissional deles. A maior necessidade dos nossos filhos é conhecer a Jesus e a servir o Rei da Glória. Precisamos investir nas futuras gerações. Nós cantamos agora há pouco um hino sobre a reforma. A Europa está gemendo, a Europa está secando espiritualmente. Os países onde a reforma floresceu estão hoje com igrejas mortas, vazias. Por quê? Porque os pais falharam em transmitir o Evangelho para os seus filhos. Mas deixa eu lhes dar o segundo exemplo, agora da história. David Livingstone foi um missionário inglês que viveu a vida toda para servir a Cristo na África. Lá ele trabalhou, lá ele evangelizou, lá ele socorreu os aflitos, lá ele adoeceu, lá ele morreu. Quando ele morreu, os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele, levar para a Inglaterra e sepultá-lo lá em Londres, na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele serviu a Deus na África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram com ele? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido e lá tem uma placa de bronze na parede com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele e sepultaram-no
Na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado lá não é dos reis nem dos nobres, mas de David Livingstone. E lá também uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de ver as futuras gerações servindo a Deus e dando glória ao nome de Deus, pelo legado que vamos deixar para eles. É hora de passar esse bastão, com todo o ânimo, com toda a coragem, para as futuras gerações. A minha oração, pastor Milton, é que esta igreja, a quem Deus tem abençoado de maneira tão rica e tão abundante, possa marcar profundamente a cidade de Santos, essa região metropolitana, ser conhecida neste país como uma igreja viva, que ama Jesus, que ama a palavra, que prega o evangelho com fidelidade. Que esta igreja possa reverberar a sua voz e espargir a sua luz para a glória de Deus, para que as futuras gerações conheçam a Jesus Cristo. Que possamos aprender com esta mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.